Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria poder estar contigo nesta manhã tão especial do dia 13 de janeiro de 2026. Hoje quero te convidar para algo que pode revolucionar completamente não apenas este dia, mas toda a tua jornada espiritual daqui em diante. Quero falar contigo sobre a importância de fazer da voz de Deus a primeira que ouves ao acordar, antes de qualquer notificação, antes de qualquer preocupação, antes de qualquer voz humana. Quantas vezes abres os olhos e a primeira coisa que fazes é pegar no telemóvel, ver mensagens, notícias, redes sociais e, sem perceber, já permitiste que 1000 vozes diferentes entrem na tua mente antes mesmo de saudares o teu Criador? Hoje isso vai mudar. Porque quando a primeira voz que ouves é a de Deus, todo o resto do dia se organiza de forma sobrenatural. É como afinar um instrumento musical antes de tocar. É como ajustar a bússola antes de navegar. É como abrir as cortinas antes de limpar a casa para que a luz mostre onde é preciso cuidar. Esta manhã é um convite sagrado para que experimentes o poder de começar o dia na presença do Senhor, ouvindo a sua voz através da oração, da sua palavra, da adoração. Escreve nos comentários: Senhor, fala comigo, e permanece até o final desta mensagem, porque o que vais receber aqui tem o poder de transformar a forma como vives cada amanhecer. Prepara o teu coração para ouvir o sussurro do Pai que te ama e que tem palavras de vida, direção e consolo especialmente para ti neste dia. Quando decidimos que a primeira voz que vamos ouvir cada manhã será a de Deus, estamos a estabelecer uma prioridade espiritual que muda tudo. No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, lemos que Jesus levantava-se muito cedo, ainda escuro, e ia para um lugar deserto para orar. Se o próprio Filho de Deus precisava deste tempo a sós com o Pai antes de começar o seu ministério diário, quanto mais nós. Não é apenas uma questão de disciplina religiosa, é uma questão de necessidade espiritual profunda. A nossa alma precisa ser alimentada antes que o corpo seja alimentado. O nosso espírito precisa ser fortalecido antes que a mente seja bombardeada com informações. Quando ouves primeiro a voz de Deus, estás a permitir que Ele estabeleça o tom do teu dia, que Ele defina as prioridades, que Ele te lembre quem és em Cristo antes que o mundo tente dizer-te quem deverias ser. É neste momento sagrado da manhã que recebes a armadura espiritual necessária para enfrentar as batalhas do dia. É aqui que a tua fé é renovada, que a tua esperança é restaurada, que o teu amor é reacendido. Infelizmente, vivemos numa época de ruído constante. Desde o momento em que acordamos até a hora de dormir, somos bombardeados por vozes que competem pela nossa atenção. Vozes de ansiedade que dizem que não vais conseguir. Vozes de comparação que te fazem sentir inferior aos outros. Vozes de condenação que te lembram dos teus erros passados. Vozes de medo que te paralisam diante do futuro incerto. Mas há uma voz que é diferente de todas as outras. Uma voz que traz paz em vez de confusão. Uma voz que traz esperança em vez de desespero. Uma voz que traz vida em vez de morte. É a voz do bom pastor que chama as suas ovelhas pelo nome, como está escrito em João capítulo 10, versículo 3. Quando começamos o dia ouvindo esta voz, todas as outras vozes perdem o seu poder sobre nós. O barulho do mundo não consegue abafar a certeza que temos de que Deus está no controle. As preocupações não conseguem roubar a nossa paz quando já fomos enchidos da presença do Senhor. Os desafios continuam a existir, mas enfrentamo-los com uma confiança sobrenatural, porque já ouvimos o Pai dizer que está conosco. Fazer da voz de Deus a primeira que ouves não é complicado, mas exige intencionalidade.
Significa resistir à tentação de pegar no telemóvel assim que acordas. Significa preparar o teu coração na noite anterior, talvez deixando a tua Bíblia aberta num versículo que queres meditar ao acordar. Significa criar um espaço, mesmo que pequeno, onde possas estar a sós com Deus sem interrupções. Pode ser apenas 15 minutos, mas que sejam 15 minutos de qualidade, de entrega total, de escuta genuína. Lê um salmo em voz alta, permite que as palavras penetrem no teu coração. Adora ao Senhor com uma canção que exalte o seu nome. Fala com Ele sobre as tuas preocupações, os teus sonhos, as tuas necessidades. E depois fica em silêncio, simplesmente ouvindo. Porque Deus fala de muitas maneiras, através da sua palavra, através do Espírito Santo que habita em ti, através de uma paz inexplicável que invade o teu ser, através de uma convicção clara sobre o que deves fazer. Quando cultivas este hábito sagrado de ouvir a voz de Deus em primeiro lugar, toda a tua vida começa a fluir de forma diferente, mais alinhada com o propósito divino, mais cheia de significado e direção. Talvez você já tenha sentido que algo no ambiente da sua casa não está totalmente em paz, uma inquietação silenciosa, um peso que não dá para explicar, e sentir isso é mais comum do que parece. Se essa mensagem tocou você agora, talvez não seja coincidência, talvez seja apenas um alerta para cuidar do que é mais precioso, a sua família. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está disponível por tempo limitado no primeiro comentário fixado. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós vimos diante de Ti nesta manhã do dia 13 de janeiro de 2026, com corações abertos e espíritos sedentos da Tua presença. Senhor, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que sem a Tua voz para nos guiar, estamos perdidos no meio de tantas vozes que competem pela nossa atenção. Pai, pedimos perdão por todas as vezes que acordamos e a primeira coisa que fizemos foi buscar o nosso telemóvel em vez de buscar o Teu rosto. Perdoa-nos por termos dado mais importância às notificações do mundo do que à Tua palavra de vida. Perdoa-nos por termos permitido que a ansiedade, o medo e a preocupação falassem mais alto do que as Tuas promessas. Hoje decidimos mudar. Hoje escolhemos fazer da Tua voz a primeira que ouvimos. Hoje nos comprometemos a buscar-Te em primeiro lugar. Senhor, ensina-nos a ouvir a Tua voz com clareza. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos discernir quando és Tu que falas. Que o Teu Espírito Santo nos dê sensibilidade para reconhecer o Teu sussurro no meio do barulho deste mundo. Pai, nós clamamos pela Tua presença neste dia que se inicia, que a Tua glória encha cada momento que viveremos nas próximas horas, que a Tua luz brilhe sobre cada decisão que tomaremos, que a Tua sabedoria nos guie em cada conversa que teremos. Senhor, pedimos que nos desperte espiritualmente antes mesmo de abrirmos os olhos fisicamente. Que o nosso primeiro pensamento seja uma oração, que o nosso primeiro suspiro seja de gratidão, que a nossa primeira palavra seja de louvor ao Teu santo nome. Pai, sabemos que Tu nunca dormes nem repousas, que durante toda a noite estiveste a cuidar de nós, a proteger-nos, a preparar bênçãos para este novo dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de viver, de amar, de servir, de crescer. Obrigado porque acordamos com saúde, com forças renovadas, com esperança no coração. Obrigado porque não acordamos em hospitais, não acordamos presos, não acordamos sem teto sobre as nossas cabeças. Senhor, ajuda-nos a nunca dar por garantido o milagre de acordar, porque há muitos que adormeceram ontem e não acordaram hoje. Pai Celestial,
Nós pedimos que nos ensines a criar este hábito sagrado de buscar-te em primeiro lugar cada manhã. Sabemos que o inimigo vai tentar roubar este tempo precioso contigo, vai tentar distrair-nos, vai tentar fazer-nos sentir que não temos tempo, que há coisas mais urgentes. Mas, Senhor, ajuda-nos a lembrar que nada é mais importante do que estar na Tua presença. Nada é mais urgente do que ouvir a Tua voz. Nada é mais essencial do que alinhar o nosso coração com o Teu coração. Dá-nos disciplina espiritual, Pai. Dá-nos o desejo ardente de Te conhecer mais, de Te ouvir com mais clareza, de Te obedecer com mais prontidão. Que este não seja apenas um compromisso de um dia, mas que se torne um estilo de vida. Que daqui a um ano possamos olhar para trás e ver como a nossa vida foi transformada porque decidimos ouvir a Tua voz em primeiro lugar. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Que quando abrirmos a Bíblia, não seja apenas um exercício religioso, mas um encontro real e transformador contigo. Pai, pedimos que nos protejas de todas as vozes mentirosas que tentarão falar conosco hoje. Protege-nos da voz da ansiedade que diz que não vamos conseguir enfrentar os desafios deste dia. Protege-nos da voz do medo que nos paralisa diante do desconhecido. Protege-nos da voz da comparação que nos faz sentir inferiores aos outros. Protege-nos da voz da condenação que nos lembra constantemente dos nossos erros passados. Protege-nos da voz da dúvida que questiona as Tuas promessas. Protege-nos da voz do desânimo que tenta roubar a nossa alegria. Senhor, que a Tua voz seja mais alta, mais clara, mais poderosa do que todas estas vozes juntas. Que quando o inimigo sussurrar mentiras, nós possamos responder com a verdade da Tua palavra. Que quando a preocupação tentar dominar os nossos pensamentos, nós possamos lembrar que Tu cuidas de nós. Que quando o medo bater à porta, nós possamos abrir com fé, sabendo que Tu estás conosco. Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo neste momento, que o Consolador habite em nós de forma plena. Senhor, abençoa cada pessoa que está a ouvir esta oração neste momento. Toca nos corações que estão feridos, cura as almas que estão quebrantadas, restaura as vidas que estão destruídas. Pai, há pessoas que acordaram hoje sem esperança, sem motivação, sem vontade de continuar. Fala com elas agora, Senhor. Diz-lhes que Tu tens um propósito maravilhoso para as suas vidas. Diz-lhes que o melhor ainda está para vir. Diz-lhes que Tu nunca as abandonaste, nem nunca as abandonarás. Há pessoas que acordaram com dores no corpo, com doenças que as limitam, com tratamentos difíceis pela frente. Senhor, sê o médico dos médicos. Toca com o Teu poder curador cada corpo que está enfermo. Que a Tua mão restauradora traga alívio, traga cura, traga milagres para aqueles que hoje vão a consultas médicas, que os resultados sejam favoráveis. Para aqueles em tratamentos, que vejam progresso. Para aqueles que esperam por cirurgias, que tudo corra perfeitamente bem. Senhor, Tu és o mesmo Deus que curou os leprosos, que fez os coxos andarem, que deu vista aos cegos. Pai amado, pedimos pela proteção divina sobre todos nós neste dia. Envia os Teus anjos para acampar ao nosso redor, conforme está escrito no Salmo capítulo 34, versículo 7. Que nenhum mal nos aconteça, que nenhuma desgraça chegue perto da nossa morada. Protege-nos no trânsito, Senhor. Que não haja acidentes, que não haja imprevistos perigosos, que cheguemos aos nossos destinos em segurança. Protege os nossos filhos nas escolas, nos caminhos, nos lugares onde estiverem. Coloca uma cerca de proteção ao redor deles, que anjos guardiões os acompanhem a cada passo. Protege os nossos lares de toda invasão, de todo roubo, de toda violência. Que a Tua presença seja uma muralha impenetrável ao redor das nossas casas.
Senhor, protege também a nossa mente de pensamentos destrutivos, de imaginações vãs, de memórias dolorosas que tentam nos paralisar. Guarda o nosso coração de mágoas, de ressentimentos, de amargura. Ajuda-nos a perdoar quem nos feriu, assim como tu nos perdoaste. Ajuda-nos a soltar o passado e abraçar o futuro que preparaste para nós. Pai Celestial, pedimos que abençoes o nosso trabalho neste dia. Para aqueles que vão trabalhar hoje, que sejam produtivos, criativos, eficientes, que encontrem favor diante dos seus superiores, que tenham bons relacionamentos com os colegas, que sejam luz naquele ambiente. Senhor, para aqueles que estão desempregados, abre portas de oportunidade. Que hoje seja o dia em que recebem aquela ligação tão esperada, aquele sim que tanto aguardam. Dá-lhes paciência para esperar no teu tempo perfeito, mas também coragem para continuar a procurar. Para os empresários, para os autônomos, para aqueles que têm o seu próprio negócio, derrama sabedoria e estratégias do céu. Que os negócios prosperem, que as vendas aumentem, que as ideias inovadoras venham. Senhor, abençoa as nossas finanças. Onde há falta, provê. Onde há dívidas, envia recursos para pagá-las. Onde há má administração, traz disciplina e sabedoria. Ensina-nos a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Ensina-nos a confiar que Tu és o nosso provedor, não o nosso salário, não o nosso emprego, mas Tu, Senhor. Senhor, pedimos pela restauração dos relacionamentos que estão quebrados. Há famílias divididas, há casais em crise, há pais e filhos que não se falam há anos. Pai, intervém nestas situações. Amolece os corações endurecidos, remove o orgulho que impede a reconciliação, traz humildade onde há arrogância. Que hoje seja o dia em que alguém toma a iniciativa de pedir perdão, de estender a mão, de reconstruir pontes. Senhor, abençoa os casamentos. Onde há frieza, acende novamente o amor. Onde há desconfiança, estabelece confiança. Onde há traição, traz cura e restauração se for da tua vontade. Ajuda os casais a se lembrarem do porquê se apaixonaram, do porquê escolheram caminhar juntos. Dá-lhes paciência uns com os outros, compreensão, respeito, carinho. Senhor, abençoa os filhos. Protege-os de toda má influência, de todo perigo, de todo caminho torto. Que cresçam no teu temor, que te conheçam desde cedo, que façam escolhas sábias. Dá sabedoria aos pais para educá-los conforme a tua palavra, com amor, mas também com firmeza. Pai, clamamos por avivamento espiritual nas nossas vidas. Não queremos uma fé morna, não queremos uma religiosidade vazia, não queremos apenas tradições sem poder. Queremos te conhecer de verdade, Senhor. Queremos experimentar a tua presença de forma real e transformadora. Queremos ver milagres, queremos ver vidas sendo salvas, queremos ver o teu reino avançar. Acende em nós um fogo santo que não se apaga, que tenhamos fome e sede de ti. Que a tua palavra seja mais doce do que o mel para nós, que o tempo de oração seja o momento mais precioso do nosso dia. Senhor, usa-nos como instrumentos nas tuas mãos. Fala através de nós, age através de nós, ama através de nós. Que sejamos sal e luz neste mundo que tanto precisa de ti. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador. Que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus. Senhor, dá-nos coragem para falar de ti, para compartilhar o Evangelho, para não ter vergonha da nossa fé. Pai amado, pedimos que cures as feridas emocionais que muitos carregam. Há pessoas que foram abusadas, rejeitadas, abandonadas, traídas. Há pessoas que cresceram sem amor, sem afeto, sem validação. Há pessoas que carregam traumas profundos que afetam todas as áreas das suas vidas. Senhor,
Tu és o Deus que cura os corações quebrantados e que sara as suas feridas, como está escrito no Salmo capítulo 147, versículo 3. Toca nestas áreas dolorosas, Pai. Traz cura onde há dor, traz restauração onde há destruição, traz esperança onde há desespero. Ajuda estas pessoas a perdoarem quem as feriu, não porque merecem perdão, mas porque elas merecem ser livres. Liberta-as das prisões emocionais, das cadeias invisíveis que as prendem ao passado, que possam olhar para o futuro com esperança, sabendo que Tu fazes novas todas as coisas. Senhor, levanta conselheiros sábios, terapeutas cristãos, pessoas que possam ajudar neste processo de cura. Que ninguém tenha vergonha de pedir ajuda quando precisar. Senhor, abençoa os nossos sonhos e os nossos projetos. Tu colocaste desejos nos nossos corações, deste-nos talentos, deste-nos visões do que podemos ser e fazer. Mas muitas vezes o medo, a insegurança e a falta de recursos nos paralisam. Pai, ajuda-nos a dar o primeiro passo de fé. Ajuda-nos a confiar que se Tu plantaste um sonho em nós, também darás tudo o que precisamos para realizá-lo. Abre portas que ninguém pode fechar. Conecta-nos com as pessoas certas. Provê os recursos necessários. Dá-nos sabedoria para planejar, disciplina para executar, perseverança para não desistir quando surgirem obstáculos. Senhor, que os nossos sonhos estejam alinhados com a Tua vontade. Se houver algo que desejamos que não é da Tua vontade, muda o nosso coração. Mas se é da Tua vontade, remove todo o impedimento. Que vejamos os nossos sonhos se tornarem realidade para a Tua glória. Que quando alcançarmos o sucesso, não nos esqueçamos de quem nos trouxe até ali. Que sejamos gratos, humildes e generosos. Pai Celestial, pedimos por aqueles que estão passando por luto neste momento. Pessoas que perderam entes queridos recentemente, que estão com o coração despedaçado pela saudade. Senhor, consola-os de forma sobrenatural. Envia o Espírito Santo, o Consolador, para estar perto deles neste momento de dor. Lembra-os de que a morte não é o fim para aqueles que creem em Ti, mas apenas uma passagem para a eternidade contigo. Que tenham a certeza de que voltarão a ver os seus amados num lugar onde não haverá mais dor, nem choro, nem lamento. Enquanto isso, Senhor, ajuda-os a continuar vivendo com propósito, honrando a memória daqueles que partiram através de uma vida bem vivida. Pai, pedimos também por aqueles que estão enfrentando a proximidade da morte, seja por idade avançada ou por doença terminal. Dá-lhes paz, Senhor. Remove todo medo, que tenham a certeza da vida eterna, que possam dizer, como o apóstolo Paulo disse, viver é Cristo e morrer é lucro. Conforta também as famílias que cuidam destes queridos nos últimos momentos. Senhor, abençoa os líderes espirituais, os pastores, os missionários, todos aqueles que dedicaram as suas vidas a servir-te e a cuidar do teu povo. Dá-lhes sabedoria para ensinar a Tua palavra com fidelidade. Dá-lhes amor genuíno pelas ovelhas que Tu confiaste aos seus cuidados. Protege-os dos ataques do inimigo, porque sabemos que quem está na linha de frente sofre mais ataques. Guarda os seus casamentos, as suas famílias, a sua integridade. Senhor, levanta novos obreiros para a Tua seara. Chama jovens que estejam dispostos a deixar tudo para seguir-te. Envia missionários para os lugares mais remotos, para as tribos não alcançadas, para as nações que ainda não ouviram o Evangelho. Provê tudo o que eles precisam: proteção, recursos, saúde, favor. Senhor, pedimos também pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Há irmãos nossos que arriscam a vida todos os dias simplesmente por amarem-te. Dá-lhes coragem sobrenatural. Protege-os. Que vejam a Tua mão agindo poderosamente mesmo no meio da perseguição.
Que o testemunho deles inspire-nos a valorizar mais a nossa liberdade religiosa. Pai amado, pedimos que nos ajudes a viver este dia com intencionalidade. Que não deixemos o dia simplesmente acontecer, mas que façamos escolhas conscientes que nos aproximem de Ti e do Teu propósito para nós. Ajuda-nos a usar bem o nosso tempo, que é o recurso mais precioso que temos. Que não desperdiquemos horas em coisas que não edificam, que não acrescentam, que não têm valor eterno. Senhor, dá-nos discernimento para saber quando dizer sim e quando dizer não. Que não nos sobrecarreguemos com compromissos que Tu nunca nos pediste para assumir. Que tenhamos coragem de estabelecer limites saudáveis. Que priorizemos o que é realmente importante, o nosso relacionamento contigo, a nossa família, o nosso chamado. Pai, ajuda-nos a viver no presente, não presos ao passado com suas mágoas e arrependimentos, não ansiosos pelo futuro com suas incertezas, mas plenamente presentes no aqui e agora, aproveitando cada momento, sendo gratos por cada bênção, aprendendo com cada desafio. Senhor, pedimos que nos dês um coração grato, que mesmo nos dias difíceis, mesmo quando as coisas não saem como planejamos, possamos encontrar motivos para agradecer. Porque sabemos que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Ajuda-nos a ver as Tuas bênçãos, mesmo disfarçadas de desafios. Ajuda-nos a reconhecer a Tua mão, mesmo nas situações que não compreendemos. Senhor, que a gratidão seja uma atitude constante nas nossas vidas, não apenas quando recebemos o que queremos, mas em todas as circunstâncias, porque confiamos que Tu és bom, que Tu és fiel, que Tu estás sempre trabalhando para o nosso bem. Pai, perdoa-nos quando reclamamos, quando murmuramos, quando focamos no que nos falta em vez de agradecer pelo que temos. Abre os nossos olhos para vermos quantas bênçãos nos cercam todos os dias. Saúde, família, amigos, um teto, comida, roupas, tantas coisas que consideramos normais, mas que são presentes Teus. Pai Celestial, pedimos que nos ensines a amar como Tu amas. Um amor incondicional, sacrificial, que não espera nada em troca. Um amor que perdoa 70 vezes 7. Um amor que vê o melhor nas pessoas, mesmo quando elas mostram o seu pior. Senhor, é tão difícil amar assim na nossa própria força. Mas sabemos que o Teu amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ajuda-nos a deixar esse amor fluir através de nós. Que amemos os nossos inimigos, que façamos bem aos que nos odeiam, que oremos por aqueles que nos perseguem. Que sejamos instrumentos do Teu amor neste mundo tão cheio de ódio, divisão e intolerância. Senhor, ajuda-nos a amar a nós mesmos de forma saudável também. Não com orgulho ou egoísmo, mas reconhecendo que somos criados à Tua imagem e semelhança, que somos preciosos aos Teus olhos, que fomos comprados por alto preço, que cuidemos bem do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. Que não nos maltratemos, que não nos autodesprezemos, que não acreditemos nas mentiras que o inimigo sussurra sobre o nosso valor. Senhor, pedimos por sabedoria para tomar as decisões certas neste dia. Há decisões pequenas e há decisões grandes que precisamos tomar. Decisões que afetam apenas a nós e decisões que afetam outras pessoas. Pai, guia-nos em todas elas. Que não confiemos na nossa própria compreensão, mas que em todos os nossos caminhos Te reconheçamos e Tu endireitarás as nossas veredas, como prometeste em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Senhor, quando estivermos confusos, traz clareza. Quando estivermos indecisos, mostra-nos o caminho. Quando estivermos tentados a tomar atalhos desonestos, dá-nos integridade para escolher o caminho certo, mesmo que seja mais difícil.
Que as nossas decisões sejam baseadas na Tua palavra, nos Teus princípios, na Tua vontade revelada. Que consultemos a Ti antes de agir. Que esperemos pela Tua direção, em vez de correr à frente de Ti. Pai, livra-nos de decisões impulsivas, de escolhas baseadas apenas na emoção do momento, de caminhos que parecem certos aos nossos olhos, mas que levam à destruição. Pai amado, pedimos que enchas este dia com a Tua alegria. Não a alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que vem de Ti, que é a nossa força. Que possamos sorrir mesmo no meio das dificuldades, porque sabemos que Tu estás conosco. Que possamos cantar mesmo na tempestade, porque confiamos na Tua fidelidade. Senhor, ajuda-nos a ser portadores de alegria para os outros também. Que a nossa presença ilumine os ambientes onde estivermos, que as nossas palavras encorajem os corações desanimados. Que o nosso testemunho inspire esperança nos desesperados. Pai, que este dia seja marcado por pequenos e grandes milagres. Que vejamos a Tua mão agindo de formas que nos surpreendam. Que experimentemos sincronicidades divinas, encontros providenciais, respostas de oração que confirmem que Tu estás atento a cada detalhe das nossas vidas. Senhor, que quando chegarmos ao fim deste dia, possamos olhar para trás e ver claramente as Tuas digitais em tudo o que aconteceu. Que possamos adormecer em paz, gratos por mais um dia vivido na Tua presença, ansiosos pelo que prepararás para amanhã. Senhor, neste momento pedimos especialmente por todos aqueles que estão a ouvir esta oração e que enfrentam batalhas que ninguém vê. Batalhas internas, lutas silenciosas, dores que não partilham com ninguém. Pai, Tu conheces cada uma destas batalhas. Tu vês as lágrimas que caem no secreto. Tu ouves os gemidos que não podem ser expressos em palavras. Senhor, intervém de forma poderosa nestas situações. Que ninguém se sinta sozinho neste dia. Que todos possam sentir a Tua presença palpável, real, consoladora. Para aqueles que lutam contra a depressão, contra a ansiedade, contra pensamentos suicidas, Senhor, traz libertação. Quebra estas cadeias. Traz luz para a escuridão. Traz esperança onde só há desespero. Coloca pessoas certas no caminho destes queridos. Pessoas que possam ajudar, que possam ouvir sem julgar, que possam apontar para Ti, Senhor. Que ninguém desista hoje. Que todos encontrem forças para continuar, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Lembra-os de que esta dor não durará para sempre, que Tu tens um futuro glorioso preparado para eles. Pai Celestial, pedimos por cura para os vícios e dependências que escravizam tantas pessoas. Vícios de drogas, de álcool, de pornografia, de jogos, de comida, tantas coisas que prometem prazer, mas entregam destruição. Senhor, só Tu podes libertar verdadeiramente. Quebre estas cadeias agora, em nome de Jesus. Dá força de vontade sobrenatural para aqueles que lutam contra estas tentações todos os dias. Quando a vontade de ceder vier, que possam clamar a Ti e receber poder para resistir. Senhor, cura também as causas raízes destes vícios. Muitas vezes as pessoas recorrem a estas coisas para preencher vazios, para escapar de dores, para lidar com traumas. Pai, cura estas feridas profundas, preenche estes vazios com a Tua presença. Mostra a estas pessoas que só Tu podes satisfazer verdadeiramente. Levanta grupos de apoio, comunidades de recuperação, lugares seguros onde possam partilhar as suas lutas e receber ajuda. Que as famílias destes queridos tenham paciência, compreensão e sabedoria para apoiá-los no caminho da recuperação. Senhor, abençoa os idosos neste dia, aqueles que já viveram muitos anos, que têm tantas histórias para contar, tanta sabedoria para partilhar.
Pai, que não se sintam esquecidos, negligenciados, inúteis. Lembra-lhes que continuam valiosos, que a tua palavra promete que mesmo na velhice darão fruto. Dá-lhes saúde na medida do possível. Alivia as dores que vêm com a idade. Dá-lhes lucidez mental, que possam desfrutar destes anos com dignidade e alegria. Senhor, toca no coração dos familiares para que cuidem bem dos seus idosos, que os visitem, que passem tempo com eles, que os façam sentir amados e importantes. Para aqueles que estão em lares de idosos, que encontrem lá cuidado amoroso e respeitoso. Que não sejam maltratados nem negligenciados. Pai, pedimos também pelos cuidadores de idosos. Dá-lhes paciência infinita, amor genuíno, força física e emocional para lidar com as demandas deste trabalho tão importante. Que sejam bem remunerados, que sejam valorizados, que vejam o seu trabalho como um ministério. Pai amado, pedimos pelas crianças neste dia, pelas que têm lares amorosos e pelas que sofrem abusos e negligência. Senhor, protege cada criança. Que cresçam em ambientes seguros, saudáveis, cheios de amor. Livra-as de todo mal, de todo abuso, de toda violência. Para as crianças que sofrem, que alguém perceba e intervenha. Que sejam resgatadas de situações terríveis e colocadas em lares que as amem e cuidem delas. Senhor, abençoa as crianças com saúde, cura as que estão doentes, conforta as que estão hospitalizadas. Dá sabedoria aos médicos que as tratam. Pai, pedimos também pelas crianças que passam fome, que não têm acesso à educação, que vivem em zonas de guerra. Senhor, usa-nos como instrumentos para mudar estas realidades. Que não fechemos os olhos para o sofrimento dos pequeninos. Que façamos a nossa parte, seja através de doações, de voluntariado, de adoção, de qualquer forma que tu nos chamares. Porque tu disseste que quem recebe uma criança em teu nome, a ti te recebe. Senhor, pedimos por sabedoria financeira para todos nós. Vivemos numa sociedade consumista que nos pressiona constantemente a comprar mais, a ter mais, a parecer mais bem-sucedidos. Mas tu nos ensinas que a vida não consiste na abundância de bens. Ajuda-nos a viver com simplicidade, com contentamento, com generosidade. Que não sejamos escravos do dinheiro, mas que o usemos como ferramenta para fazer o bem. Senhor, para aqueles que têm abundância, que sejam generosos, que não acumulem egoisticamente, mas que partilhem com os necessitados, que invistam no teu reino, que entendam que tudo o que têm é uma bênção tua e uma responsabilidade. Para aqueles que passam por dificuldades financeiras, provê, Senhor. Abre portas de emprego, de aumento, de oportunidades. Envia ajuda através de pessoas generosas. Ensina-os a administrar bem o pouco que têm. Livra-os de dívidas que os sufocam. Pai, protege-nos de esquemas fraudulentos, de investimentos arriscados, de decisões financeiras impulsivas que podem trazer problemas futuros. Pai Celestial, pedimos que nos ajudes a ser bons mordomos de tudo o que nos confiaste, não apenas do dinheiro, mas também do tempo, dos talentos, das oportunidades, dos relacionamentos. Que usemos tudo isto para a tua glória e para o bem dos outros. Senhor, dá-nos um coração servo, que não busquemos ser servidos, mas servir. Que olhemos ao nosso redor e vejamos as necessidades que podemos suprir. Que sejamos as mãos e os pés de Jesus neste mundo. Há tantas formas de servir, tantas necessidades, tantas oportunidades. Mostra-nos onde tu queres que sirvamos. Será no ministério infantil, com os jovens, com os idosos, com os sem-abrigo, com os doentes, com os presos. Senhor, coloca em nossos corações compaixão genuína pelas pessoas. Que não sirvamos por obrigação, ou para sermos vistos, mas porque amamos a Ti e amamos as pessoas. Que encontremos alegria em servir. Que vejamos o nosso serviço como adoração a Ti.
e que sejamos fiéis, não apenas quando é conveniente ou quando nos sentimos inspirados, mas consistentemente dia após dia. Senhor, pedimos que nos deis uma visão eterna, que não fiquemos tão absortos nas coisas desta vida, que nos esqueçamos de que esta não é a nossa casa permanente. Somos peregrinos, estrangeiros nesta terra. A nossa verdadeira cidadania é no céu. Ajuda-nos a viver com esta perspectiva, que as nossas prioridades reflitam valores eternos, não apenas ganhos temporários. Que investimos em coisas que durarão para sempre, relacionamentos, caráter, o reino de Deus. Senhor, que não nos apeguemos demasiado às coisas materiais, que possamos segurar tudo com mãos abertas, prontos para soltar quando Tu pedires. Que sejamos ricos para com Deus, não apenas em bens terrenos. Pai, prepara-nos para a eternidade. Que vivamos de tal forma que quando chegarmos diante de Ti, possamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Que levemos conosco muitas pessoas para o céu através do nosso testemunho, do nosso serviço, da nossa fidelidade em compartilhar o Evangelho. Que a nossa vida conte para a eternidade. Pai amado, pedimos pelo avivamento da igreja. Há tanta mornidão espiritual, tanto conformismo com o mundo, tanta divisão entre os irmãos. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós. Traz um avivamento que comece em cada coração individualmente e depois se espalhe para as famílias, para as igrejas, para as comunidades, para as nações. Que a igreja seja o que Tu sempre quiseste que fosse, um corpo unido, uma luz brilhante, um testemunho poderoso do Teu amor e do Teu poder. Senhor, cura as divisões. Há tantas denominações, tantos grupos que discordam sobre questões secundárias, enquanto o mundo perece sem Te conhecer. Ajuda-nos a focar no que é essencial: Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Que possamos ter unidade na diversidade, que respeitemos as diferenças sem comprometer a verdade. Senhor, levanta líderes segundo o Teu coração, homens e mulheres íntegros, humildes, cheios do Espírito Santo, apaixonados por Ti e pelo Teu povo. Protege-os de escândalos, de tentações, de desvios, que sejam modelos dignos de serem imitados. Senhor, pedimos por este país onde vivemos. Abençoa esta nação, Pai. Levanta líderes políticos que Te temam, que governem com justiça, que se preocupem com o bem-estar do povo e não apenas com interesses próprios. Dá sabedoria aos que tomam decisões que afetam milhões de vidas. Que haja menos corrupção, menos injustiça, menos desigualdade. Senhor, protege esta nação de guerras, de desastres naturais, de crises econômicas devastadoras. Traz cura para as feridas sociais, para o racismo, para a intolerância, para a violência. Que haja mais amor, mais compreensão, mais respeito entre as pessoas. Pai, pedimos também pelas forças de segurança, polícias, bombeiros, militares. Protege-os enquanto protegem os outros. Dá-lhes sabedoria para agir com justiça, mas também com misericórdia. Guarda as suas famílias, que muitas vezes vivem com o medo de que algo aconteça aos seus entes queridos. Senhor, abençoa os professores, os profissionais de saúde, todos aqueles que servem à comunidade de formas essenciais, mas muitas vezes não valorizadas como deveriam. Pai Celestial, pedimos pelas nações do mundo. Há tantos lugares onde há guerra, fome, perseguição, sofrimento inimaginável. Senhor, intervém. Traz paz onde há conflito, traz abundância onde há escassez, traz liberdade onde há opressão. Levanta líderes que busquem a paz em vez da guerra, que construam pontes em vez de muros. Senhor, pedimos especialmente pelos refugiados, pessoas que tiveram que fugir das suas casas por causa de guerras, perseguições ou desastres naturais.
que encontrem abrigo seguro, que sejam tratados com dignidade e compaixão, que possam reconstruir as suas vidas. Pai, usa a Igreja Global para fazer a diferença nestas situações. Que sejamos generosos em ajudar, que abramos as nossas portas e os nossos corações. Senhor, pedimos também pelo meio ambiente. Tu criaste este planeta lindo e confiaste aos nossos cuidados. Perdoa-nos por termos sido maus mordomos, por termos poluído, destruído, explorado, sem pensar nas consequências. Ajuda-nos a cuidar melhor da criação. Dá sabedoria aos cientistas e líderes para encontrarem soluções sustentáveis. Senhor, pedimos por todos aqueles que trabalham na área da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, todos que dedicam as suas vidas a cuidar dos doentes. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficazmente, compaixão para cuidar holisticamente. Protege-os de doenças contagiosas, de esgotamento físico e emocional, de processos injustos. Que vejam o seu trabalho como um ministério, como uma forma de servir a Ti através de servir aos outros. Senhor, abençoa também os cientistas e investigadores que trabalham para encontrar curas para doenças terríveis. Dá-lhes criatividade, perseverança, recursos necessários, que haja avanços significativos no tratamento do cancro, de doenças neurodegenerativas, de condições raras. Pai, pedimos por todos os que sofrem com doenças crônicas, condições que limitam a sua qualidade de vida. Dá-lhes força para enfrentar cada dia, paciência para lidar com as limitações, esperança de que um dia haverá cura ou pelo menos melhoria. Que não percam a fé, mesmo quando as orações parecem não ser respondidas da forma que esperavam. Pai amado, pedimos por todos aqueles que estão presos, seja em prisões físicas ou em prisões espirituais e emocionais. Para aqueles que cometeram crimes e estão pagando as suas penas, que este tempo seja de verdadeira transformação. Que encontrem a Ti nestas circunstâncias difíceis, que se arrependam genuinamente, que mudem de vida, que quando saírem não voltem ao crime, mas vivam de forma honrada. Senhor, protege os inocentes que estão presos injustamente. Que a verdade venha à luz, que sejam libertados, que sejam compensados pelo sofrimento injusto. Pai, melhora as condições nas prisões, que não sejam apenas lugares de punição, mas também de reabilitação. Que haja programas educacionais, oportunidades de aprender ofícios, acesso a acompanhamento psicológico e espiritual. Senhor, abençoa as famílias dos presos que muitas vezes sofrem tanto quanto eles. Dá-lhes força, provisão, esperança, que não sejam estigmatizadas por terem um familiar preso. Para aqueles presos em vícios, em relacionamentos abusivos, em padrões destrutivos, traz libertação, Senhor. Quebra estas cadeias invisíveis, mas muito reais. Senhor, pedimos por todos os que trabalham em ministérios cristãos ao redor do mundo. Os que trabalham em missões transculturais, os que traduzem a Bíblia para línguas que ainda não a têm, os que distribuem literatura cristã, os que fazem programas de rádio e televisão, os que trabalham com média digitais. Senhor, abençoa cada um destes ministérios, multiplica o impacto do trabalho que fazem. Provê todos os recursos necessários, financeiros, humanos, tecnológicos. Protege-os dos ataques do inimigo, que vejam frutos abundantes do seu labor. Pai, levanta mais obreiros, há tanta necessidade, tanto trabalho a fazer, tão poucas pessoas disponíveis. Chama jovens, chama pessoas de meia idade, chama até idosos que ainda têm muito a contribuir. Que respondam ao teu chamado com alegria e disposição. Senhor, pedimos também pelos ministérios de assistência social cristãos, os que alimentam os famintos, vestem os nus, abrigam os sem-teto, cuidam dos órfãos e viúvas.
Que nunca lhes falte recursos para continuar este trabalho tão importante. Que através destes ministérios, muitas pessoas conheçam o teu amor. Pai Celestial, pedimos por todos os que trabalham nos meios de comunicação, jornalistas, editores, produtores, todos que têm o poder de influenciar a opinião pública. Senhor, que busquem a verdade acima de tudo, que não se vendam a interesses políticos ou econômicos, que reportem com honestidade, com equilíbrio, com responsabilidade. Protege-os quando investigam situações perigosas. Dá-lhes coragem para denunciar injustiças, mesmo quando há pressão para silenciá-los. Senhor, levanta também cristãos nestas áreas, que sejam luz, que influenciem positivamente, que usem as suas plataformas para promover valores do reino. Pai, pedimos por todos os que trabalham em entretenimento, atores, músicos, artistas, que usem os seus talentos para te glorificar, não para promover imoralidade. Que sejam exemplos positivos, especialmente para os jovens que os admiram. Senhor, dá discernimento aos pais sobre o que permitir que os seus filhos vejam e ouçam. Que não sejam permissivos demais, nem extremamente restritivos, mas sábios em encontrar o equilíbrio certo. Pai amado, pedimos que nos ajudes a viver em santidade neste mundo tão cheio de tentações. É difícil, Senhor. Somos bombardeados constantemente com convites para pecar, para ceder, para comprometer os nossos valores. Mas Tu nos chamas a ser santos como Tu és santo. Dá-nos força para resistir. Quando a tentação vier, e ela virá, que tenhamos uma saída conforme prometeste. Que fujamos das aparências do mal, que guardemos os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente de tudo o que contamina. Senhor, ajuda-nos especialmente na área da pureza sexual. Vivemos numa cultura hipersexualizada, onde a pornografia está a apenas um clique de distância, onde relacionamentos casuais são normalizados, onde a fidelidade conjugal é ridicularizada. Mas Tu tens um padrão mais elevado. Ajuda-nos a honrá-lo. Para os solteiros, dá-lhes força para esperar. Para os casados, protege os seus casamentos de infidelidade. Senhor, liberta aqueles que estão presos à pornografia. Quebra este vício poderoso, traz cura e restauração. Senhor, pedimos que nos ensines a orar com mais eficácia. Muitas vezes, as nossas orações são superficiais, repetitivas, sem fé verdadeira. Ensina-nos a orar como Jesus ensinou os discípulos. Que as nossas orações sejam honestas, específicas, persistentes. Que oremos não apenas pelos nossos próprios interesses, mas pelo Teu reino, pela Tua vontade. Que intercedamos pelos outros com a mesma paixão com que oramos por nós mesmos. Senhor, aumenta a nossa fé. Que realmente acreditemos que Tu ouves e respondes às nossas orações. Que não desistamos quando as respostas demoram. Que continuemos a bater, a pedir, a buscar, confiando que Tu darás boas dádivas aos Teus filhos. Pai, ensina-nos também a ouvir. A oração não é apenas falar, é também ouvir. Que saibamos ficar em silêncio na Tua presença, esperando que fales ao nosso coração. Que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Que obedeçamos prontamente quando Tu nos deres direção. Senhor, que a oração seja o nosso primeiro recurso, não o último. Pai Celestial, ao aproximar-nos do final desta oração, queremos renovar o nosso compromisso de fazer da Tua voz a primeira que ouvimos cada manhã. Não apenas hoje, mas todos os dias. Ajuda-nos a criar este hábito sagrado, a proteger este tempo precioso contigo. Que nada, nem ninguém roube estes momentos de intimidade na Tua presença. Senhor, que quando acordarmos amanhã, a primeira coisa que façamos seja buscar-Te.
Que antes de verificar mensagens, antes de ver notícias, antes de começar as atividades do dia, passemos tempo contigo. Que comecemos cada dia enchendo-nos da tua palavra, da tua presença, do teu amor. E que isto faça toda a diferença. Que vejamos as nossas vidas sendo transformadas quando fazemos desta prática uma prioridade. Que experimentemos mais paz, mais alegria, mais propósito. Que sejamos mais eficazes no que fazemos porque estamos alinhados contigo. Senhor, que este dia 13 de janeiro de 2026 seja lembrado como o dia em que decidimos mudar. O dia em que escolhemos colocar-te verdadeiramente em primeiro lugar. E que daqui a um ano possamos testemunhar de todas as formas maravilhosas como tu transformaste as nossas vidas, porque decidimos ouvir a tua voz primeiro. Pai, pedimos que abençoes cada área da nossa vida neste dia. A nossa saúde física, emocional, mental e espiritual. Os nossos relacionamentos com a família, amigos, colegas, o nosso trabalho ou estudos, as nossas finanças, os nossos sonhos e projetos. Senhor, toca em cada uma destas áreas com a tua mão poderosa. Onde há doença, traz cura. Onde há conflito, traz paz. Onde há escassez, traz provisão. Onde há confusão, traz clareza. Onde há estagnação, traz crescimento. Que nada fique de fora da tua bênção. Que em todas as coisas vejamos a tua mão agindo, o teu favor operando, o teu amor manifestando-se. Senhor, sabemos que nem sempre as coisas acontecem da forma como gostaríamos ou quando gostaríamos. Mas confiamos que tu tens um plano perfeito, que tu sabes o que é melhor para nós, que tu trabalhas todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Ajuda-nos a descansar nesta verdade, especialmente quando não compreendemos o que está a acontecer. Que tenhamos paz mesmo na incerteza, esperança mesmo na demora. Senhor, pedimos proteção especial sobre as nossas mentes neste dia. Vivemos numa época de sobrecarga de informação, de notícias perturbadoras, de comparações constantes através das redes sociais. Tudo isto afeta a nossa saúde mental. Pai, guarda as nossas mentes. Ajuda-nos a filtrar o que permitimos entrar. Que não consumamos conteúdo que nos deprima, que nos faça sentir inadequados, que roube a nossa paz. Dá-nos sabedoria para saber quando desligar, quando fazer pausas das tecnologias, quando simplesmente estar em silêncio. Senhor, para aqueles que lutam com problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, transtornos diversos, traz cura. Quebra o estigma que ainda existe em torno destas questões. Que as pessoas não tenham vergonha de procurar ajuda profissional quando necessário. Levanta profissionais de saúde mental competentes e compassivos. Que haja mais recursos disponíveis, mais acessibilidade a tratamentos. Pai, lembra-nos de que cuidar da saúde mental não é falta de fé, é sabedoria. Que possamos apoiar uns aos outros nestas lutas em vez de julgar. Pai Celestial, pedimos que nos ajudes a ser boas testemunhas de Ti neste dia. Que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras. Que as pessoas vejam Cristo em nós através da forma como reagimos às dificuldades, como tratamos os outros, como vivemos com integridade, mesmo quando ninguém está a ver. Senhor, dá-nos oportunidades de partilhar a nossa fé, que não sejamos envergonhados do Evangelho, que tenhamos coragem para falar de Ti quando surgir a ocasião. Mas que o façamos com amor e respeito, não com arrogância ou julgamento. Que sejamos atraentes para o Evangelho, não repulsivos. Pai, usa as nossas redes sociais para o bem. Que o que publicamos edifique, encoraje, aponte para Ti. Que não participemos em discussões tóxicas, que não espalhemos boatos ou notícias falsas, que não usemos estas plataformas para ferir ou diminuir outros.
Senhor, que sejamos luz digital também, que através de uma palavra de encorajamento online possamos fazer diferença na vida de alguém que está a passar por dificuldades. Senhor, pedimos que nos ensines a gerir bem as emoções. Criaste-nos como seres emocionais e as emoções em si não são pecado, mas precisamos de sabedoria para lidar com elas. Quando sentirmos raiva, que não pequemos na nossa ira. Que não digamos palavras que depois nos arrependeremos. Que não tomemos decisões impulsivas quando estivermos emocionalmente alterados. Quando sentirmos medo, que corramos para Ti em vez de deixar que o medo nos paralise. Quando sentirmos tristeza, que saibamos que está tudo bem não estar bem. Que choremos quando precisarmos, que processemos as perdas em vez de as reprimir. Mas que não fiquemos presos na tristeza indefinidamente. Senhor, ensina-nos também a celebrar as emoções positivas. Quando sentirmos alegria, que a expressemos livremente. Quando sentirmos gratidão, que a demonstremos. Quando sentirmos amor, que o comuniquemos. Pai, equilibra as nossas emoções. Que não sejamos governados por elas, mas também que não as suprimamos completamente. Que tenhamos inteligência emocional para navegar este aspecto complexo da experiência humana. Pai amado, pedimos por todos os casais que estão a tentar ter filhos, mas enfrentam dificuldades. Senhor, Tu és o Deus que abre ventres. Tu fizeste milagres para Sara, para Raquel, para Ana, para Isabel. Faz o mesmo hoje. Concede o milagre da concessão a estes casais que tanto desejam ser pais. Dá-lhes paciência enquanto esperam, fé para continuar acreditando, força para suportar os tratamentos difíceis de fertilidade. Conforta-os nas decepções mensais quando o teste dá negativo outra vez. Senhor, se a Tua vontade para alguns for a adoção, prepara os seus corações para este caminho. Conecta-os com as crianças que precisam de um lar. Facilita os processos burocráticos que muitas vezes são longos e frustrantes. Pai, pedimos também por todas as mulheres grávidas neste momento, que tenham gestações saudáveis, sem complicações, que os bebés se desenvolvam perfeitamente, que os partos corram bem. Prepara estas mulheres para a maternidade, dá-lhes sabedoria, paciência, amor abundante. Prepara também os pais para assumirem o seu papel com responsabilidade. Senhor, pedimos por todos os que trabalham em turnos noturnos, que sacrificam o sono normal para manter serviços essenciais funcionando. Enfermeiros em hospitais, seguranças, trabalhadores de fábricas, tantos outros. Dá-lhes força física para aguentar estes horários difíceis. Protege a sua saúde, que pode ser afetada por este ritmo não natural. Que consigam descansar adequadamente durante o dia. Que as suas famílias compreendam e apoiem. Abençoa-os financeiramente, que sejam bem compensados pelo sacrifício que fazem. Senhor, pedimos também por todos os que viajam longas distâncias para trabalhar, que tenham segurança nas estradas ou nos transportes públicos. Que o tempo de deslocação não seja desperdiçado, que possam usar para ouvir mensagens edificantes, para orar, para planear. Pai, para aqueles que trabalham desde casa, ajuda-os a estabelecer limites saudáveis entre trabalho e vida pessoal. Que não trabalhem em excesso só porque o escritório está sempre disponível. Que tenham disciplina para começar e terminar em horários definidos. Pai Celestial, pedimos por todos os estudantes, os que estão na escola primária aprendendo as bases, os que estão no secundário navegando a adolescência difícil, os que estão na universidade preparando-se para suas carreiras. Senhor, dá-lhes capacidade de aprender, de reter informação, de compreender conceitos complexos. Ajuda-os a gerir bem o tempo entre estudos, atividades extracurriculares e descanso. Protege-os de pressão excessiva, que pode levar a problemas de saúde mental.
que não definam o seu valor pelas notas que tiram. Senhor, livra-os de bullying, de drogas, de más influências, que façam amizades saudáveis que os edifiquem, que encontrem mentores sábios que os orientem. Para aqueles que lutam academicamente, que têm dificuldades de aprendizagem, envia ajuda apropriada, que não sejam rotulados ou abandonados, mas que recebam o apoio necessário para alcançar o seu potencial. Pai, pedimos também pelos professores. Renova a paixão deles pelo ensino. Dá-lhes criatividade para tornar as aulas interessantes, que sejam valorizados pela sociedade como merecem. Senhor, pedimos por todos os que enfrentam processos judiciais neste momento, casos de divórcio, disputas de custódia, processos criminais, questões trabalhistas, tantas situações. Pai, que a justiça seja feita, que os juízes julguem com imparcialidade, que os advogados trabalhem com integridade, que as testemunhas digam a verdade. Senhor, para aqueles que foram injustiçados, que a verdade venha à luz. Para aqueles que cometeram erros, que haja misericórdia, mas também responsabilização apropriada. Pai, sabemos que o sistema judicial humano é imperfeito, mas Tu és o juiz supremo. Confiamos na Tua justiça perfeita. Ajuda todos os envolvidos nestes processos a encontrar paz, seja qual for o resultado. Que não fiquem consumidos por amargura ou desejo de vingança. Senhor, pedimos também por reformas nos sistemas judiciais onde há corrupção, onde os pobres não têm acesso à justiça, onde processos demoram anos. Levanta pessoas íntegras em posições de poder que possam fazer mudanças necessárias, que haja mais justiça, mais equidade, mais compaixão. Pai amado, pedimos por todos os que trabalham em serviços de emergência, paramédicos que respondem a acidentes terríveis, bombeiros que arriscam as suas vidas para salvar outros, equipas de resgate em desastres naturais. Senhor, protege cada um deles, que voltem em segurança para as suas famílias no fim de cada turno. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões rápidas em situações de vida ou morte. Dá-lhes força física para fazer o trabalho exigente. Dá-lhes resiliência emocional para lidar com as coisas traumáticas que vêm. Senhor, que não desenvolvam problemas de saúde mental por causa da exposição constante a tragédias. Que tenham acesso a apoio psicológico quando necessário. Que as suas famílias compreendam quando eles não podem falar sobre o que viram no trabalho. Pai, abençoa-os financeiramente, que sejam bem remunerados pelo serviço essencial que prestam, que tenham bons benefícios, reforma adequada. Senhor, levanta mais pessoas para estas profissões, porque há falta de pessoal em muitos lugares. Chama aqueles que têm coração de servo. Senhor, pedimos por todos os criativos, escritores, artistas, músicos, designers. Tu és o Criador Supremo e criaste-nos à Tua imagem, dando-nos também capacidade criativa. Abençoa o trabalho destas pessoas, que usem os seus talentos para Te glorificar, que criem coisas belas, significativas, que elevem o espírito humano. Senhor, muitos criativos lutam financeiramente porque o seu trabalho nem sempre é valorizado monetariamente como deveria. Provê para eles. Abre portas de oportunidade. Conecta-os com pessoas que apreciem e paguem justamente pelo seu trabalho. Protege-os de desânimo quando enfrentam rejeição. Que continuem a criar mesmo quando parece que ninguém está a prestar atenção. Senhor, levanta mais criativos cristãos que produzam conteúdo de qualidade que compita com o que o mundo oferece. Que não nos contentemos com mediocridade só porque é cristão. Que a nossa arte, a nossa música, os nossos livros, os nossos filmes sejam excelentes e honrem-te. Pai, protege os criativos de orgulho quando tiverem sucesso. Que se lembrem de que todo o talento vem de Ti.
Pai Celestial, pedimos por todos os que cuidam de familiares doentes ou com deficiência. Pais de crianças com necessidades especiais, filhos adultos que cuidam de pais idosos, cônjuges que cuidam de parceiros com doenças degenerativas. Senhor, este trabalho é exaustivo física, emocional e financeiramente. Dá força sobrenatural a estes cuidadores. Renova as suas forças dia após dia, que não se esgotem completamente. Senhor, envia ajuda prática. Que outros membros da família partilhem a responsabilidade. Que haja serviços de apoio disponíveis e acessíveis. Que estes cuidadores possam ter pausas, tempo para cuidar de si mesmos também. Pai, protege-os de ressentimento. É fácil ficar amargurado quando a vida não é o que imaginavam, quando seus próprios sonhos têm que ser adiados indefinidamente. Ajuda-os a ver este serviço como uma forma de te servir, que encontrem significado e até alegria no meio da dificuldade. Senhor, abençoa financeiramente estas famílias. Muitas vezes um dos cônjuges não pode trabalhar porque tem que cuidar a tempo inteiro. Provê de formas miraculosas. Pai amado, pedimos por todos os que trabalham em construção. Os que constroem as casas onde vivemos, os edifícios onde trabalhamos, as estradas por onde viajamos. Protege-os de acidentes, Senhor. Este é um trabalho perigoso. Que usem sempre equipamentos de segurança adequados. Que os empregadores não cortem custos em segurança. Que haja fiscalização rigorosa. Senhor, protege também a saúde destes trabalhadores a longo prazo. Muitos desenvolvem problemas nas costas, nos joelhos, problemas respiratórios por causa do trabalho pesado e da exposição a materiais tóxicos. Que tenham acesso a cuidados de saúde adequados. Pai, abençoa-os financeiramente. Que sejam bem pagos pelo trabalho árduo que fazem. Que tenham contratos justos, que não sejam explorados. Para os imigrantes que muitas vezes trabalham nesta área, que sejam tratados com dignidade e respeito, que recebam os mesmos direitos que os trabalhadores locais. Senhor, que o trabalho deles seja valorizado, que não sejam vistos como inferiores só porque fazem trabalho manual. Senhor, pedimos por todos os que lutam contra o tráfico humano, a escravidão moderna que ainda existe em pleno século XXI. Abençoa as organizações que trabalham para resgatar vítimas, para processar traficantes, para prevenir que mais pessoas caiam nestas redes. Dá-lhes recursos, proteção, sabedoria. Senhor, liberta todas as pessoas que estão neste momento presas em situações de exploração sexual, trabalho forçado, escravidão doméstica. Intervém de forma miraculosa. Que sejam resgatadas, que recebam cuidados apropriados para se recuperarem do trauma, que possam reconstruir as suas vidas. Pai, pune severamente os que lucram com este mal horrível. Que sejam descobertos, processados, condenados. Que as suas operações sejam desmanteladas completamente. Senhor, protege os vulneráveis, crianças de rua, refugiados, pessoas em extrema pobreza. São alvos fáceis para traficantes. Levanta sistemas de proteção, pessoas vigilantes que possam intervir antes que o pior aconteça. Pai, muda os corações, que haja menos procura por estes serviços terríveis. Que as pessoas vejam outros seres humanos como pessoas, não como mercadorias. Pai Celestial, pedimos por todos os que trabalham em serviço social, assistentes sociais que lidam com casos difíceis de abuso infantil, violência doméstica, negligência. Senhor, este trabalho é emocionalmente pesado. Dá-lhes força para continuar, apesar de verem tanta dor e sofrimento. Protege-os de burnout, de cinismo, de desespero, que não percam a compaixão nem a esperança de que podem fazer diferença. Senhor,
Dá-lhe sabedoria para tomar decisões difíceis que afetam profundamente as vidas das pessoas. Quando tem que decidir se removem uma criança de casa, que acertem, que salvem vidas através das suas intervenções. Pai, que haja mais recursos para serviços sociais. Em muitos lugares, há falta de pessoal. Os trabalhadores estão sobrecarregados com demasiados casos. Não há fundos suficientes para programas necessários. Levanta líderes políticos que priorizem estas áreas. Senhor, abençoa também os lares de acolhimento, os abrigos, todos os lugares que recebem pessoas em situação vulnerável. Que sejam lugares seguros, amorosos, onde há verdadeira recuperação e restauração. Senhor, pedimos por todos os que trabalham em limpeza e manutenção, os que limpam escritórios, hospitais, escolas, espaços públicos. Trabalho essencial, mas muitas vezes invisível e desvalorizado. Pai, abençoa cada um destes trabalhadores, que sejam tratados com respeito e dignidade, que recebam salários justos. Que tenham boas condições de trabalho, equipamentos adequados, proteção apropriada, especialmente quando lidam com materiais perigosos. Senhor, protege a saúde deles. Muitos desenvolvem problemas respiratórios, alergias, problemas de pele por causa da exposição a produtos químicos. Que os empregadores providenciem informação sobre segurança. Pai, que as pessoas aprendam a valorizar este trabalho. Que tratem bem os que limpam, que não façam sujeira desnecessária, que digam obrigado. Pequenos gestos de reconhecimento fazem grande diferença. Senhor, abre portas de oportunidade para aqueles que querem progredir. Que não fiquem presos nestes trabalhos para sempre se desejam fazer outra coisa. Que tenham acesso à educação, formação, melhores oportunidades. Pai amado, ao chegarmos ao fim desta longa oração, queremos simplesmente agradecer. Obrigado por nos ouvires, Senhor. Obrigado porque não há oração demasiado longa ou demasiado curta para Ti. Obrigado porque Te importas com cada detalhe das nossas vidas, com cada pessoa, com cada situação que trouxemos diante de Ti. Obrigado porque és um Deus pessoal que se relaciona conosco, que ouve os nossos clamores, que responde às nossas orações. Senhor, confiamos que tudo o que pedimos segundo a Tua vontade será concedido. Talvez não da forma que imaginamos, talvez não no tempo que gostaríamos, mas no Teu tempo perfeito e da Tua maneira perfeita. Ajuda-nos a confiar mesmo quando não compreendemos. Ajuda-nos a descansar na certeza de que Tu és bom, que Tu és fiel, que Tu nunca falhas. Pai, que este dia seja verdadeiramente diferente porque começamos ouvindo a Tua voz. Que vejamos o impacto disto em cada hora que se segue e que amanhã façamos a mesma escolha e depois de amanhã e todos os dias das nossas vidas. Senhor, abençoa cada pessoa que orou conosco até este momento. Que saiam deste tempo de oração transformadas, renovadas, fortalecidas, que sintam a Tua presença de forma tangível, que tenham certeza de que foste Tu que falaste aos seus corações. Pai, que levem esta paz, esta esperança, esta fé para o resto do dia, que sejam bênção para todos com quem se cruzarem, que irradiem a Tua luz, que sejam portadores da Tua alegria. Senhor, vai à frente de cada um preparando o caminho. Remove obstáculos, abre portas, ordena os passos. Que tudo o que colocarem as mãos para fazer prospere. Que vejam os Teus milagres, pequenos e grandes. Que no final deste dia possam adormecer em paz, gratos por tudo o que viveram, descansando na certeza de que Tu cuidaste de cada detalhe. E amanhã que acordem novamente ansiosos para ouvir a Tua voz antes de qualquer outra voz. Que este se torne o ritmo das suas vidas. Começar cada dia contigo, caminhar cada dia contigo, terminar cada dia contigo. Pedimos e declaramos tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, obrigado por este tempo sagrado na Tua presença.
Obrigado porque nunca nos abandonas, porque estás sempre disponível para nos ouvir, porque te importas genuinamente com cada um de nós. Que a tua graça nos acompanhe hoje e sempre. Que vivamos este dia cheios de gratidão, conscientes de que cada momento é um presente teu. Que coloquemos a ti em primeiro lugar em cada decisão, em cada palavra, em cada ação. Abençoa-nos, guarda-nos, faz resplandecer o teu rosto sobre nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, não guarde só para ti. Partilha com alguém que precisa ouvir que Deus tem uma palavra especial para a vida dessa pessoa neste dia. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e oração. E se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receberes mais mensagens que vão edificar a tua fé e fortalecer o teu relacionamento com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Vai em paz, vai em fé, vai na certeza de que Deus está contigo. Amém e amém.